Budismo no Himalaia. Katmandu, Nepal. Como se faz uma jornada espiritual ao budismo? Por onde se começa? A quem você segue? Buda era um professor que iniciou essa prática há 2.500 anos. Em sânscrito, Buda significa o desperto. Seus ensinamentos são conhecidos como Dharma. Eles constituem um caminho espiritual, um mapa para a iluminação. O Dharma é concebido para ajudar a nos livrar do Sansara. O Sansara é uma simples observação objetiva. E quem pode negar que neste mundo em que vivemos acabamos matando crianças, estuprando mães, morrendo de doenças horrendas, sofrendo desastre na véspera do casamento. O que quer que seja tudo isso, Buda diria que é o domínio do Sansara. E a causa disso é o sofrimento. Mas a grande possibilidade revelada por Buda é que ele pode ser transcendido, que se a ignorância é o alicerce do sofrimento, então a ignorância pode ser mitigada. Mas o Dharma não é apenas uma promessa de acabar com o sofrimento, visa eliminar as próprias causas do sofrimento através da prática espiritual. É uma ciência da mente que traça um caminho para a bondade, a humildade e a compaixão. As pessoas se voltam para Buda não como um deus, mas um guia. Você recorre ao Dharma, que não é um dogma, mas um caminho. De todas as tradições religiosas que conheci em minhas viagens, esta é a que sempre me fez mais sentido. Muitos dos budistas do Nepal já foram os budistas do Tibete, antes que os chineses os expulsassem e destruíssem seus templos nos anos 50. Eles escaparam pelas montanhas e se reuniram em mosteiros como Thupten Choling e Shiwong. Além de ser uma viagem por um dos países mais fascinantes do mundo, para mim também é uma aventura pela mente. Significa explorar seu interior, descartando o que é desnecessário e concentrando-se no que realmente traz felicidade. Mosteiro Thupten Choling. Existe algo na tolerância inerente do budismo que é incrivelmente atraente. É totalmente livre de julgamentos. Não existe o conceito de pecado, não existe o conceito de bem e mal. Existe apenas a ignorância e o sofrimento. E o mais importante, a ênfase total na compaixão. Sabe, não há negativismo. Não é uma religião que exige alguma espécie de fé cega. Ela não pede que você aceite os ditames de uma fé e depois saia persuadindo o resto do mundo a pensar como você. É apenas um sistema de bom senso. É uma filosofia. Ela diz, eis um caminho. Aqui está um conjunto de práticas contemplativas que você pode seguir. Se você o fizer, temos 2.500 anos de evidências empíricas de provas científicas que, segundo a própria definição do que é ciência, indicam que se você segui-las, você alcançará a transformação do coração. É por isso que usamos o conceito de ciência da mente, porque a evidência da eficiência dessa prática é a serenidade das pessoas que a adotam. Eu posso explicar o budismo em palavras, isso é fácil para mim, mas ainda procuro significado. O caminho para a iluminação requer ferramentas básicas e a primeira é a meditação. Disse que a verdadeira meditação aquieta a mente. A metáfora comum é que a mente é como um lago agitado pelo vento. As ondas impedem que se veja o fundo, mas acalmando as ondas, a água, a visão torna-se clara. Sherabe percebe que minha mente está inquieta e meus pensamentos fragmentados. Preciso encontrar serenidade. É uma busca por significado, não para a próxima vida, seja lá o que isso signifique, mas para esta vida, agora. O santuário de Thupten Choling, desde que os budistas fugiram do Tibete, tornou-se um dos principais centros do mundo espiritual tibetano. Buda deixou 84.000 preceitos ou sutras. Todos fazem parte dos ensinamentos do Dharma. A sensação de serenidade no salão de orações é muito tocante. A música, os rituais, a recitação dos mantras.
Os monges e as monjas entoam suas preces tão obstinadamente que é como se eles próprios fossem as orações. Sabe, não se trata apenas de passar o tempo. São 2.500 anos de uma visão elaborada, com diligência, por milhões de pessoas para tentar entender a natureza da existência e codificá-la em um conjunto de escrituras que são como roteiros para o caminho da libertação e da sabedoria. Rinpoche significa o abençoado, não o ser humano, mas o homem que se tornou uno com os ensinamentos. Ele é o professor e os ensinamentos. Ele é a personificação do caminho de Buda, não por causa de sua própria noção de ego, mas porque ele transcendeu o ego, se tornou uno com a essência da prática budista. Eu passei a minha vida obtendo conhecimento na universidade em estudos de campo, enquanto Rinpoche passou a vida adquirindo sabedoria e ilustração através da prática contemplativa. Sabe, a primeira vez em que estive na presença de Rinpoche foi há 3 anos, quando visitei o mosteiro Thupten Choling. Eu estava trabalhando em um outro projeto e tinha toda uma lista de perguntas específicas que eu pretendia lhe fazer. Eu entrei naquela sala com todas aquelas perguntas, mas esqueci todas elas e eu comecei a chorar. As lágrimas rolaram pelo canto dos meus olhos. E você sabe, pela criação que eu tive, os homens não choram, isso é, certamente não choram com facilidade. E aqueles não eram soluços de um choro que acontece quando, por exemplo, você está triste pela morte de um pai. Eram apenas lágrimas de um encantamento espontâneo que estavam brotando dos meus olhos. Todas as perguntas que eu tinha planejado fazer simplesmente evaporaram e eu apenas sentia aquela presença carismática. E agora voltamos para fazer uma reportagem sobre a essência do budismo, tentar trazê-la para o Ocidente, bem como a ciência da mente que constitui a tradição budista. Perguntar a Trungchen Rinpoche sobre o budismo é como perguntar a São Pedro sobre a Bíblia. Há poucas mentes tão brilhantes e lúcidas no planeta. Ele é a personificação, ele é a 33ª reencarnação do mais importante discípulo de Buda. Ele representa toda essa linhagem budista. E o propósito do Buda não é apenas clarear a mente, acalmar o lago e todas essas metáforas maravilhosas, e sim assimilar a compaixão, ser compassivo. Rinpoche é a prova viva de que a compaixão pode ser alcançada como uma forma de ser, de que a prática contemplativa resulta em serenidade e sabedoria. É isso que significa a ciência budista da mente. É a busca empírica da verdade. Mas o que é fascinante para mim é perceber que realmente existe um caminho que pode levar à transformação da mente e do espírito. Quando dizemos ciência budista da mente, estamos falando de uma filosofia desenvolvida por um príncipe indiano chamado Siddhartha, que alcançou a iluminação sob uma árvore Bodhi. Siddhartha tornou-se Buda. Mosteiros como Thupten Choling, do qual acabamos de sair, e este, Shiwong, são depositários do pensamento budista tibetano. As preces antes da pompa do festival se relacionam com a própria essência do budismo. A ideia fundamental é que todos possuem o potencial da transformação interna. Todos possuímos nossa própria gema perfeita enterrada profundamente na terra. Tudo o que precisamos é das ferramentas para encontrá-la. O propósito do Dharma é remover tudo o que obscurece nossa verdadeira natureza iluminada. Veja, estamos dispostos a passar 15 anos estudando. Depois passamos vários anos treinando uma profissão. Passamos muito tempo correndo, fazendo ginástica, andando de bicicleta, andando na esteira, tudo isso para ficarmos saudáveis. Depois passamos mais um tempo enorme cuidando da nossa aparência, fazendo um belo penteado. Então, por que não passamos sequer alguns minutos todo dia vendo como nossa mente funciona? O que, no final de contas, é o que determina a qualidade de nossas vidas? Isso é realmente intrigante. Por que isso acontece? Acho que existe uma leve hesitação, pois olhar para a nossa mente parece meio estranho. Conheci um jovem professor na Califórnia que me disse: "Não quero olhar para dentro de mim, pois tenho medo do que vou encontrar." Disse isso ao Dalai Lama, que lhe disse: "Ah, isso é mais interessante do que ir ao cinema. Muita coisa acontece em nossa mente. É uma aventura fascinante."
Esta é Senjipuki, a caverna do leão, onde Rinpoche fez seu retiro meditativo após fugir do Tibete. O retiro é um tempo para a mente, um momento para se concentrar em orações e de compaixão pelos seres cônscios do mundo. É o lugar livre de todas as distrações. Os monges afirmam que Rinpoche alcançou iluminação aqui, e Rinpoche nessa vida considerou a possibilidade e disse: não posso ir. Devo continuar no reino de Sansara para lidar com o sofrimento dos seres cônscios. Esse é o verdadeiro herói budista. Não um guerreiro ou um rei, mas Bodhisattva, uma pessoa de coração puro e compassiva que encarna os ensinamentos do Dharma. Ao sol em seu antigo quintal, Rinpoche me surpreende ao falar de improviso das 4 nobres verdades, os próprios pilares do budismo. Li sobre as 4 nobres verdades como um acadêmico e sou capaz de citá-las de cor, mas não é o mesmo que ouvi-las de Rinpoche, traduzidas por alguém como Mathieu Ricard. Quando o primeiro Buda deu os ensinamentos após a iluminação, o primeiro ensinamento foi o das 4 nobres verdades, que é o reconhecimento da existência do sofrimento, reconhecendo e admitindo que o sofrimento tem uma causa e condição que podem ser mitigadas. A primeira nobre verdade, claro, é de que toda vida é sofrimento. O sofrimento aqui não quer dizer necessariamente infelicidade, e não é uma afirmação pessimista nem mesmo nihilista. É apenas uma avaliação objetiva da realidade que a vida é insatisfatória e que todos nós envelhecemos. A segunda nobre verdade é a ideia de que a insatisfação em si baseia-se na ignorância. E a ignorância não significa estupidez. Ignorância implica pegar-se à ilusão de que o mundo e de que a existência em si tem uma realidade intrinsecamente concreta e de que tudo é tangível, estático, permanente. Assim, para nos livrarmos da ignorância, das toxinas mentais, das aflições e da escuridão, precisamos contar com alguém que tenha mais conhecimento do que nós, mais compreensão do que nós. Daí vem o conceito de um amigo ou de um mestre espiritual que nos mostra o caminho, que indica como podemos remover os véus da ignorância. A terceira nobre verdade é a ideia de que o sofrimento pode ser mitigado pela prática espiritual, de que a ignorância pode ser banida do reino da percepção e de que é possível encontrar uma solução para esse dilema humano. E, é claro, a quarta nobre verdade é o delineamento de uma prática contemplativa específica, um caminho de sabedoria que promete, se seguido, transcender o reino do sofrimento. Toda a leitura, todos os trabalhos acadêmicos sobre o budismo, nada disso me preparou para a ressonância incomparável de uma simples aula com um professor iluminado. A gente lê muitos livros, mas é diferente quando ouvimos de uma pessoa como essa, entende? Sim, é claro, isso é óbvio. De qualquer forma, isso é bem claro, o modo como as pessoas se perdem. Elas desejam felicidade, mas correm para o sofrimento. Embora aspiremos à felicidade, ficamos confusos quanto aos meios para alcançá-la. Quando buscamos felicidade no prazer, na intensidade, em tantas outras coisas, não percebemos que a felicidade é um modo de ser que vem da liberdade interior, não de tentar aproveitar o máximo possível das coisas. A lição mais básica em uma aula de ciência é ter uma hipótese antes de realizar um experimento. Em seguida, você registra as observações e tira as conclusões. Com a ciência da mente, os primeiros budistas observaram que a prática contemplativa levava à felicidade e à sabedoria. Com isso, eles concluíram que o Dharma funcionava. 2.500 anos depois, cientistas puseram eletrodos nas cabeças de monges budistas, incluindo Mathieu Ricard, para ver o que acontecia no cérebro de um meditador experiente. Surpreendentemente, a própria estrutura do cérebro havia mudado. A ciência ocidental revelou que o Dharma podia literalmente transformar o ser humano. Para os monges, os experimentos foram divertidos, mas desnecessários. Eles já sabiam o resultado da meditação, pois já tinham evidências empíricas de vidas mudadas pelo Dharma. Suas próprias vidas.
Assim, quando se fala em meditação no Ocidente, as pessoas têm a ideia exótica de sentar embaixo de uma mangueira e entrar em alfa. Sentir-se bem pelo resto do dia é uma espécie de relaxamento. Ou muitas vezes dizem que ao meditar é preciso esvaziar a mente de todos os pensamentos. Não. Existe uma verdadeira falta de compreensão do significado da meditação. A maioria de nós já pensou em meditar e muitos já tentamos. Todo mundo, de médicos aos nossos padres, dizem para tentarmos fechar os olhos, tentarmos ficar imóveis e nossas mentes explodem com coisas, sabe? A ideia é que normalmente, quando pensamos em acalmar a mente e nos tornamos cientes do que acontece nela, pensamos, nossa, há tantas ideias, mais que nunca. Na verdade, não é que haja mais que nunca, porque sua mente é como um moleque mimado. Ela se move constantemente, pensando no passado e imaginando o futuro, e nunca no momento presente. Então, tudo bem, você vai se distrair, mas precisa trazer sua mente de volta. A meditação ajuda você a se tornar mestre de sua mente. E o controle dela não é a ausência de liberdade. Às vezes, as pessoas imaginam que ao controlar a mente estarão reduzindo a liberdade. Mas veja, por exemplo, um marinheiro no mar. O que é a liberdade? Deixar o barco ir para onde as correntes e o vento levarem? Isso não é ser livre, é ficar à deriva. A verdadeira liberdade é pegar o leme e navegar para onde você decidiu ir. Isso é liberdade. No século XI, o yogi tibetano Milarepa disse: refugie-se na solidão das montanhas inóspitas, na neve ou nas florestas. Na imensidão selvagem existe um mercado aberto, onde se pode trocar samsara por nirvana. How old is she? I think she's in her 80s because she was 80. Yes, 84. Well, not the one from yesterday. So no. I mean. Para alcançar o Dharma, o aspirante a budista deve se refugiar, fazer um retiro e meditar. Os budistas passam a vida se preparando para um momento que nós passamos a vida fingindo que não existe, que é a morte. Nós, no Ocidente, costumamos confundir conhecimento com sabedoria. Você precisa relaxar o corpo e deixar as costas eretas. Vemos isso o tempo todo no Ocidente. Eles dizem, como assim? Eu trabalhei tanto, construí a General Motors e por Deus eu vou morrer? Ou então, eu tenho 15 doutorados de Yale, Harvard, Princeton e Oxford, sei tudo sobre diatomáceas e estive em todas as conferências, ganhei o prêmio Nobel e por Deus eu vou morrer? Eles não pensaram nisso. A essência do budismo é o conceito de que toda a vida é transitória. Cada momento do tempo é precioso e você tem uma escolha. Quando finalmente me sento para meditar ao lado de Sherab e fecho os olhos, eu fico surpreso com o tráfego mental incessante em minha mente. Isso acontece com todos nós e na maior parte do tempo nem percebemos que está lá. Mas quando meditamos, mesmo que por um tempo, percebemos o quanto precisamos percorrer antes mesmo de termos a possibilidade de sermos capazes de acalmar a mente. Naquele momento de meditação, naquele espaço, os pensamentos movem-se por sua mente. E a metáfora que usam no budismo é que a mente é como um lago ventoso, com o vento soprando as ondas e causando turbulência na água. E se você conseguir parar a mente, vai acalmar o lago. Assim, quando você entra mais fundo naquele estado meditativo, às vezes emoções primitivas simplesmente afloram. Lágrimas surgem nos novatos, pois meditar é permitir a si mesmo pela primeira vez parar. E parar é ver a verdadeira natureza das coisas. Do mesmo modo que muitos de nós no Ocidente, frequentemente eu me envolvo num redemoinho de atividades frenéticas, correndo contra o tempo, definindo o sucesso pelos critérios do mundo material, livros, títulos acadêmicos, credenciais de um tipo ou de outro. Para os budistas, isso é a essência da ignorância. Eles nos lembram que tudo que é vivo envelhece e morre, que todos os bens perecem. Nos oferecem uma alternativa, um caminho da sabedoria longo e difícil, mas que para mim é irresistível.
alguma espécie de fé cega. Ela não pede que você aceite os ditames de uma fé e depois saia persuadindo o resto do mundo a pensar como você. É apenas um sistema de bom senso. É uma filosofia. Ela diz, eis um caminho. Aqui está um conjunto de práticas contemplativas que você pode seguir. Se você o fizer, temos 2.500 anos de evidências empíricas de provas científicas que, segundo a própria definição do que é ciência, indicam que se você segui-las, você alcançará a transformação do coração. É por isso que usamos o conceito de ciência da mente, porque a evidência da eficiência dessa prática é a serenidade das pessoas que a adotam. É uma ciência da mente que traça um caminho para a bondade, a humildade e a compaixão. As pessoas se voltam para Buda não como um deus, mas um guia. Você recorre ao Dharma, que não é um dogma, mas um caminho. De todas as tradições religiosas que conheci em minhas viagens, esta é a que sempre me fez mais sentido. Muitos dos budistas do Nepal já foram os budistas do Tibete, antes que os chineses os expulsassem e destruíssem seus templos nos anos 50. Eles escaparam pelas montanhas e se reuniram em mosteiros como Thupten Choling e Jiwong, além de ser mostrar do Sansara. O Sansara é uma simples observação objetiva. E quem pode negar que neste mundo em que vivemos acabamos matando crianças, estuprando mães, morrendo de doenças horrendas, sofrendo desastre na véspera do casamento. O que quer que seja tudo isso, Buda diria que é o domínio do Sansara. E a causa disso é o sofrimento. Mas a grande possibilidade revelada por Buda é que ele pode ser transcendido, que se a ignorância é o alicerce do sofrimento, então a ignorância pode ser mitigada. Mas o Dharma não é apenas uma promessa de acabar com o sofrimento, visa eliminar as próprias causas do sofrimento através da prática espiritual. Budismo no Himalaia. Katmandu, Nepal. Como se faz uma jornada espiritual ao budismo? Por onde se começa? A quem você segue? Buda era um professor que iniciou essa prática há 2.500 anos. Em sânscrito, Buda significa o desperto. Seus ensinamentos são conhecidos como Dharma. Eles constituem um caminho espiritual, um mapa para a iluminação. O Dharma é concebido para ajudar-nos na viagem por um dos países mais fascinantes do mundo. Para mim, também é uma aventura pela mente. Significa explorar seu interior, descartando o que é desnecessário e concentrando-se no que realmente traz felicidade. Mosteiro Thupten Choling. Existe algo na tolerância inerente do budismo que é incrivelmente atraente. É totalmente livre de julgamentos. Não existe o conceito de pecado, não existe o conceito de bem e mal. Existe apenas a ignorância e o sofrimento. E o mais importante, há ênfase total na compaixão. Sabe, não há negativismo. Não é uma religião que exige